O tema proposto para esta manhã é Deus salva a sua família. Família vitoriosa. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 6, nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma grande barca, em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Agora acompanhe o verso 28 do mesmo capítulo, que diz assim: pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Amém? Para que eu possa ter uma ideia onde lançar a semente da palavra nessa manhã, deixa eu fazer aqui algumas perguntas básicas. Quantos aqui são casados? Levante a mão assim, por favor. Amém. Muita gente já alcançou já metade, praticamente das bênçãos de Deus, está casado. Agora, quantos aqui ainda não casaram, estão solteiros? Levante as mãos. Graças a Deus por isso. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 7, aos que estão casados, procurem não separar, e aos que estão solteiros, não casem. Agora deixa eu fazer uma última pergunta. Quantos aqui pretendem casar, querem casar? Levante a mão assim, seja sincero. Amém, muitos querem casar. A Esté, minha filha, pode abaixar a mão, tá bom? Glória a Deus por isso, que você tem um projeto de constituir uma família, de construir um lar. E esse projeto também, ele nasceu no coração de Deus. Deus não nos criou para que vivêssemos isolados, sós, mas Deus nos constituiu para vivermos em família. O texto da palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versos 6 e verso 7, vai propor-nos um projeto da salvação por meio da fé. O verso 6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer primeiro que Ele existe e que recompensa aqueles que querem conhecê-lo. Procurando compreender sobre o projeto de Deus diante da graça, por meio da salvação em Cristo Jesus, precisamos compreender que ela é individual, que ela é intransferível, ou seja, não tem como passar de geração, não tem como ser por osmose, ou genética, ou de forma sanguínea, porque a salvação ela é individual. Mas eu creio que Deus sempre age e prepara pessoas para um propósito comum. E por meio dessa pessoa, Deus, por muitas vezes, vai usá-la como um agente, como um canal de bênçãos na sua família. Como alguém que será uma coluna, um alicerce espiritual na sua família. Para que assim possa atrair todos da sua casa a Ele, a Deus. Então a graça de Cristo, ela só é possível quando há um agente que possa levar a preciosa mensagem do Evangelho. E assim então Deus usa e chama indivíduos específicos para que possa conduzir a sua família ao
Evangelho. E a palavra de Deus, ela nos traz alguns textos que nos dá uma compreensão sobre a salvação individual, como também a salvação de todos da nossa família, de todos da nossa casa. O texto do capítulo 11 de Hebreus, o verso 7, isto vai dizer: pois pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas, Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação por meio da fé. No texto de Hebreus capítulo 11, está relacionado o rol dos heróis da fé. Se você observar, cada indivíduo pessoalmente foi um agente de milagres, um canal de Deus para abençoar a sua família. E uma das pessoas que me chama a atenção é Noé, porque Noé obedeceu a Deus diante de um projeto específico que Deus tinha para a sua família. Ele, como sendo sacerdote do seu lar, ele obedeceu para conservar a sua família e conservar a continuação da humanidade. E assim então ele pôde com a sua família construir, por divina providência, uma grande arca, um grande barco e assim salvar a sua família. Eu quero trazer a luz para a realidade que vivemos hoje, assim como os tempos de Noé. A palavra do Senhor vai dizer que aquela geração ela estava completamente corrompida e que todo o mal já havia predominado sobre a terra. Trazendo a luz para os nossos dias atuais, podemos também dizer que a nossa geração hoje está também completamente corrompida. E eu tenho visto a ação de Deus em nosso tempo, assim como nos tempos de Noé, dizendo para que você e eu venhamos a construir uma base sólida para proteger a sua família, para proteger a nossa família. A palavra do Senhor, ela nos dá algumas orientações para termos discernimento em como preservar a nossa família. Nós estamos vivendo em um tempo que o juízo de Deus ele é iminente. E o que vem ocorrendo especificamente nesse último ano, o ano 2020, e adentrando agora o ano de 2021, podemos perceber que o juízo de Deus ele é iminente, ele já está à porta e alguns sinais são visíveis de que você e eu precisamos ser estes agentes em nossas famílias. Precisamos preservar a nossa família. Precisamos conduzir as nossas famílias no caminho do Senhor. Se queremos que nossas famílias se salvem, nós precisamos colocar em seus corações a preciosa semente do Evangelho. Porque nós vivemos dias maus em decorrência da corrupção humana. Vivemos dias em que as famílias estão cada vez mais distantes da presença do Senhor. Elas não têm mais tempo para orar, elas não têm mais tempo para celebrar, elas não têm mais tempo para momentos preciosos à mesa, elas não têm mais tempo para estarem nas igrejas, nos templos. Esse período de pandemia, de isolamento, não sei a Cibaba, mas a Igreja Batista da Orla, ela sentiu fortemente a evasão dos membros, alguns por medo, outros por precaução e outros porque realmente não querem mais buscar a presença do Senhor. Nós vivemos então um tempo difícil em que as famílias deveriam aproximar mais de Deus, mas em decorrência de todos os fatos, percebemos que as famílias estão mais distantes de Deus. E em decorrência disso, elas estão vulneráveis aos ataques de Satanás e seus demônios.
porque ele usa meios para alienar a mente das pessoas e afastarem cada vez mais de Deus. E um dos meios que Satanás tem usado como uma forte arma de ataque para afastar os jovens, filhos, casais, de um relacionamento interpessoal, de um relacionamento fraternal, de um relacionamento familiar, tem sido as redes sociais, a internet. As famílias praticamente já não se comunicam mais. A maior parte do seu tempo tem sido gastas diante das redes sociais ou à frente de uma TV. E estes meios de comunicações, infelizmente, têm influenciado de uma forma terrível a mente de nossas famílias, a mente de nossos filhos, a mente de nossos jovens. E assim nós percebemos cada vez mais que os padrões éticos, padrões morais, infelizmente, têm sido invertidos. Não sei o pastor Valmir, o pastor Renildo também que está presente, os demais pastores. Não sei se você, como eu, tem tido uma experiência nos últimos anos de receberem famílias devastadas, porque os seus filhos já não querem mais servir ao Senhor, porque os seus filhos já não querem mais ir à igreja. E ainda mais assustador, nós temos recebido famílias tristes, porque os seus filhos muitas vezes têm chegado em casa, depois da escola ou depois de um curso na faculdade, e têm dito aos pais: olha, eu descobri que eu sou ateu, ou agnóstico, não creio em Deus. E o mais assustador ainda, nós temos vivido em um tempo em que muitos jovens têm chegado em casa para os seus pais e dito: eu sou bissexual, ou eu sou homossexual. Nós temos vivido, queridos, como nunca vivemos em outro tempo, em uma outra época, como pastores, em que precisamos orientar, aconselhar, orar por nossas famílias, diante desses ataques espirituais. As igrejas, no período em que nós estamos vivendo, têm enfrentado uma praga chamada liberalismo. Ou seja, que tudo é relativo, que você pode ao mesmo tempo estar vivendo a palavra e ao mesmo tempo usufruindo dos prazeres que o mundo oferece. Nós temos hoje igrejas que elas se preocupam muito mais de pegarem os valores deste mundo, ao invés dos valores da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos traz algumas orientações, dizendo que você e a sua casa, elas pertencem ao Senhor. E um texto específico vai dizer: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Mas eu quero trazer à luz aqui alguns textos que vai dizer que a salvação ela é individual. João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, a não ser por Ele, Cristo Jesus. Eu fui criado em um lar que havia os dois opostos. Minha mãe, como uma mulher de Deus, desde quando eu me entendo por gente, ela sempre nos conduziu à igreja. Tanto eu quanto os meus 3 irmãos. E nós crescemos então sendo discipulados dentro de uma igreja. Em contrapartida, meu pai era ateu, meu pai não cria em Deus. E meu pai tinha alguns vícios, dentre eles o álcool. E com 10 anos de idade, o nosso pai nos ensinou a beber. Com 10 anos de idade, nosso pai nos ensinou a beber. Eu lembro quando ele havia me dado a primeira bebida alcoólica, eu disse: papai, mas a mãe vai brigar, ela não vai aceitar isso.
Ele disse assim: meu filho, ela só vai brigar se você contar. Você já é homem, você não precisa dar satisfação para sua mãe, né, de tudo que você faz. E assim então, com 10 anos de idade, ia para a igreja com a minha mãe. Nas oportunidades, quando estava com o nosso pai, estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então, desde a infância, já vivia uma vida dupla. E geralmente a carne, ela sempre fala mais alto. E quando alcancei então a adolescência, eu decidi que não queria mais ir à igreja. Já estava quase como meu pai, né? Justificando a existência de Deus, justificando o amor de Cristo Jesus sobre a minha vida. E eu não tinha então essa base sólida dentro da minha família para permanecer nos caminhos do Senhor. E nessa fase da minha adolescência, infelizmente, tanto eu quanto meu irmão mais velho acabamos então distanciando completamente de Deus. Quando por um momento, uma fase difícil na minha vida, já no final da adolescência, Deus, como sendo misericordioso, havia me resgatado daquele terrível mundo do pecado. Mas antes disso, minha mãe sempre, como uma mulher de Deus, uma mulher de oração, nos aconselhava, nos orientava a reconciliarmos com o Senhor Jesus. E eu lembro que um dia ela disse assim: meu filho, se você permanecer nessa vida, você irá para o inferno. Você vai para o inferno. Eu disse: mãe, não me preocupo não. Sabe por quê? Porque a senhora é uma mulher de oração, a senhora é uma mulher de Deus. E no dia do arrebatamento, quando a senhora estiver subindo para o céu, agarro nas pernas da senhora e subo junto. Olha só o pensamento ingênuo, né, de um adolescente. Eu disse: eu agarro na barra da saia da senhora, agarro nas suas pernas e vou junto para o céu com a senhora. Ela disse: meu filho, a salvação ela é individual. A salvação ela é única, ela não é transferível. Mas as suas orações, tanto para mim quanto para os meus irmãos, elas surtiram efeito. E Deus assim então foi ao meu encontro. E como há um ditado, né, que ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. E eu retornei à casa do Senhor pela dor. E entendi que aquele momento da minha vida, Deus permitiu para que eu pudesse voltar à comunhão com Ele. Atos capítulo 4, verso 12, vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há um outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum lugar há salvação, a não ser por meio de Cristo Jesus. E o texto de Efésios capítulo 2, verso 8, vai complementar isso dizendo: aliás, irmãos, desculpa. Isso. Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Você e eu somos salvos pela graça por meio da fé. Não é uma fé superficial, não é uma fé momentânea, mas uma fé transformadora, uma fé que regenera, uma fé que dá vida, uma fé que transforma, uma fé que é capaz de vencer qualquer obstáculo para ter um encontro pessoal e íntimo com Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o Senhor chamou Noé para um grande projeto de salvação da humanidade, como também da sua família, Noé entendeu por meio da fé, mesmo não havendo possibilidade nenhuma de um grande dilúvio, mesmo sabendo que aquele projeto que ele iria investir com a sua família, iria gastar tempo, recursos, e que certamente ele não teria muito auxílio, muita ajuda para dar continuidade àquele projeto. Mas pela fé, ele decidiu construir, entendendo que Deus haveria de salvar a sua família.
Talvez você, diante de muitas tentativas, com um filho rebelde, distante dos caminhos do Senhor, ou talvez diante de muitas tentativas em um relacionamento desgastado com o seu esposo, ou com a sua esposa, você tem pensado em desistir. Você diz para si mesmo que já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer, não sabe como alcançar o coração do seu esposo, o coração do seu filho, o coração da sua esposa. Deixa eu te dizer algo muito importante. Quando eu falo da salvação, quando eu anuncio o Evangelho, as palavras de Cristo Jesus, a qualquer membro da minha família, eu preciso não apenas proferir com palavras, eu preciso também ter atitudes. Eu preciso ter atos de fé. Não apenas dizer que eu creio, não apenas dizer que Jesus é amor, que Ele salva, mas eu preciso, com os meus próprios atos, dar exemplo à minha família. Porque não somente a nossa família, mas a geração de hoje, elas não querem apenas ver e ouvir palavras, mas elas querem ver atos, elas querem ver atitudes. A palavra do Senhor, ela nos dá alguns exemplos de pessoas, de famílias, que foram exemplos de famílias de fé, que confiaram em Deus, que temeram ao Senhor e que alcançaram a graça de Deus em sua família. Mas a palavra do Senhor também nos dá péssimos exemplos de pessoas que, mesmo sendo tementes a Deus, deram péssimos exemplos para a sua família. E a palavra de Deus também, ela vai nos dizer que o lugar mais difícil de se testemunhar é dentro da nossa própria casa. O lugar mais difícil de testemunhar é dentro do nosso próprio lar, ou às vezes na sua própria terra. E Jesus, ele vai sentir isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16, o verso 17. Nos diz que quando Jesus chegou em Nazaré, onde ele havia sido criado, ele entrou num dia de sábado e, segundo o costume, na sinagoga, ele levantou-se para ler, e foi-lhe dado então o livro do profeta Isaías. E ali ele discorreu acerca do Messias, acerca da salvação. E Jesus, após ter dito todas as profecias e mostrado quem ele era, o propósito para o qual ele veio, aqueles da sua própria casa, da sua própria terra, havia expulsado ele de Nazaré. E a declaração que Jesus faz dentro desta passagem bíblica gerou tanto admiração naquelas pessoas, como também uma revolta tão grande a ponto de expulsá-lo da cidade. Mas veja, por meio dessa passagem bíblica, que Jesus, ele sabia o que poderia acontecer a ele, mas ele não deixou de lançar a semente preciosa do Evangelho, da salvação. Sabemos que em nosso lar, dentro da sua casa, você vai encontrar muitas dificuldades para falar de Jesus. Mas continue perseverante, insista, tenha fé, lance a semente, porque um dia essa semente ela vai germinar dentro desses corações, e você vai ver salvação dentro da sua casa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus, dentro desse texto também, ele deixou claro que as dificuldades que encontramos dentro do nosso lar, elas também são um meio pelo qual nós estamos sendo preparados como mensageiros para levar a mensagem preciosa a outros lugares. E Jesus indica nos evangelhos que o próprio evangelho também muitas vezes ele divide as famílias. Veja só Mateus capítulo 10, verso 34 ao verso 36, ele diz assim: não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre
entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Os inimigos do homem serão aqueles dentro do seu lar. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos aqui. Quantos aqui, toda a sua família, servem ao Senhor Jesus? Levante a sua mão para me ter uma ideia. Quantos aqui, toda a sua família, servem ao Senhor Jesus? Veja que é um número bem pequeno de pessoas. Agora levante a mão para que eu possa ver quantas pessoas aqui tem alguém da sua família que está afastado do Evangelho, afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Levante a mão, quantos dentro da sua família? Veja que há uma grande maioria de pessoas, e assim como eu, os meus familiares, dos 4 irmãos, ainda há um irmão que é o caçula, que acabou seguindo o caminho do meu pai, em alguns quesitos. E ele é alguém irredutível quando se fala do Evangelho, quando se fala da palavra do Senhor. De vez em quando tem uma oportunidade, eu falo para ele do amor de Jesus sobre a sua vida. Mas ele sempre tem uma crítica, ele sempre tem uma ironia. Mas sabe, queridos, qual o meu maior esforço diante de alguém da minha família, dos meus familiares, aliás, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus? É o que você está fazendo aqui hoje, colocando os seus joelhos no chão, orando. Se você tem filhos que estão afastados do caminho do Senhor, se você tem irmãos assim como eu, ou um pai, ou uma mãe, ou esposo, ou esposa, alguém do seu lar, que está afastado dos caminhos do Senhor, ainda não entregou a sua vida a Jesus, insista na oração. A oração é a maior arma, é uma arma poderosa diante das trevas para converter o coração de quem você ama. Invista tempo na oração. Foi assim que minha mãe agiu comigo. Ela disse: meu filho, eu não tenho mais nada para fazer por você. Você foi criado no Evangelho, você conhece a palavra, então agora eu só vou orar. Eu só vou orar. Queridos, talvez você que está aqui hoje ainda não entregou a sua vida a Jesus. Deixa eu te fazer um alerta, isso por experiência pessoal. Cuidado quando alguém vai dizer para você assim: eu vou orar para que o Senhor Jesus te encontre pelo caminho. Eu vou orar para que você regresse ao Evangelho. Porque comigo, queridos, Jesus realmente foi ao meu encontro. E Ele agiu de uma forma que, se não fosse por aquele meio, por aquela forma, possivelmente não estaria, ou nem vivo, ou não estaria pregando a palavra do Evangelho hoje. A palavra do Senhor Jesus, ela nos traz alguns textos. A palavra de Deus nos traz alguns textos, como eu havia falado, de exemplo de famílias que foram desobedientes a Deus. A primeira família constituída, o primeiro casal, Adão e Eva, tinham tudo para ser uma família abençoada. Tinham tudo para usufruir do projeto de Deus sobre o seu lar. No entanto, Eva desobedeceu a Deus, Adão desobedeceu a Deus, ambos foram negligentes aos mandamentos de Deus, ambos mentiram diante de Deus, e consequências sérias vieram à sua casa, ao seu lar. Lá em Gênesis capítulo 4, nós vamos ver uma trágica história de 2 filhos, Caim e Abel. Quando Caim, por inveja, por ciúme, acabou assassinando o seu irmão Abel, consequência da desobediência de seus pais. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, também vai falar sobre um homem, um profeta de Deus, chamado Eli. E Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos também seguiam o sacerdócio do seu pai, como líderes espirituais no templo.
Só porque, diferentemente do seu pai, aqueles dois jovens foram maus exemplos para a sua geração, para a sua família. E diante daquela desobediência, ambos foram mortos. Ambos não tiveram a oportunidade de poder receber as bênçãos de Deus. E a terceira família, como um exemplo de família desobediente, que não obedeceram a Deus, foi a família de Davi. Apesar de Davi ser um grande líder político, apesar de ser um líder espiritual, com seus belíssimos salmos, Davi, como um pai, como líder, também foi desobediente a Deus, negligente para com a sua família. E o seu péssimo exemplo trouxe tragédias em sua família. Quando o seu filho mais velho, Aminon, havia então abusado da sua meia-irmã Tamar. Assim, o seu filho, o outro filho, Absalão, irado e com sede de vingança, acabou assassinando o seu próprio irmão Aminon. Digamos que é uma dupla tragédia. O irmão abusa da irmã e o outro irmão assassina o próprio irmão. Só porque esse mesmo irmão homicida, mais tarde, ele vai tentar usurpar o trono do seu pai, Davi. Quando Absalão, então, numa tentativa de usufruir do direito de, como rei, ele acaba expulsando, então, Davi da cidade e abusando publicamente das suas madrastas, das esposas de Davi. Davi, então, precisa fugir para o deserto. E ali no deserto ele trava uma batalha ferrenha com Absalão e o seu exército. E em consequência da desobediência e da falta de honra de Absalão para com seu pai, para com Deus, Absalão também é assassinado, é morto em decorrência da desobediência. A palavra de Deus, ela nos traz à luz estes exemplos de famílias que sofreram porque não obedeceram ao Senhor, porque não seguiram as orientações de Deus em como conduzir a sua família, porque essas famílias, assim como Noé, não entenderam o projeto de Deus para o seu lar. Quero trazer à luz um último texto para concluir, o texto de Hebreus, aliás, capítulo 11, o verso 28, que nos fala de um outro exemplo, de um grande líder, que diz assim: pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa, e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Assim como nos tempos de Noé, Moisés também pôde contemplar o projeto de Deus, o projeto de salvação no seu tempo, para uma geração, para um povo específico, a nação do povo de Israel. E Moisés entendeu que por divina providência, um ato de celebrar a Páscoa, de matar o cordeiro e aspergir o sangue sobre os umbrais das casas, os protegeria então na noite seguinte do anjo da morte, que passaria e assassinaria todos os filhos primogênitos das famílias daquela terra, inclusive os israelitas, caso eles não tivessem com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. O que esse texto traz à luz para a minha família e para a sua família hoje? Que você precisa do sangue do cordeiro sobre a sua casa, que você precisa do sangue do cordeiro sobre a sua família, que você precisa do sangue, do sacrifício de Cristo Jesus, da graça redentora de Cristo Jesus sobre a sua casa. Eu creio que, assim como eu, você deseja com que a sua família, ou com que os seus familiares sejam salvos. Esse projeto de Deus para a sua vida de salvação, ele depende unicamente de você, como representante da sua família, seja
o esposo, seja o pai, seja a esposa, mãe ou filho, você precisa entender o projeto de Deus para a sua família. Nós temos visto famílias hoje sendo destruídas por não obedecerem a palavra de Deus. Muitas vezes por falta de sabedoria, por falta de compreensão do que Deus tem em Cristo Jesus para a nossa família. A graça de Cristo Jesus, hoje ela é eminente para nossas vidas, o plano de salvação é eminente para nossas vidas, muito mais agora que estamos próximo, bem próximo do regresso, do retorno de Cristo Jesus. Mais do que nunca precisamos impetrar no coração dos nossos familiares, da nossa família, o amor de Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Qual o esforço que você tem mantido dentro do seu lar para a salvação da sua família? O que você tem feito para que o seu lar possa aproximar-se mais de Deus? Eu tenho visto muitos pais chorarem pelos seus filhos, porque seus filhos têm desistido de caminhar com seus pais para a igreja ou na palavra do Senhor. E muitos pais até dizem para si mesmos o que eu fiz para que meus filhos pudessem ter esta atitude. A pergunta não está no que eu fiz, mas no que eu deixei de fazer, para que a minha família pudesse servir ao Senhor, pudesse ser bênção, pudesse ser salvo. Não é o que eu fiz, é o que eu tenho deixado de fazer. Pais, vocês têm orado com seus filhos? Vocês têm lido a palavra com seus filhos? Vocês têm gastado momentos preciosos com a sua família nas reuniões, no templo? Vocês têm gastado momentos preciosos da leitura da palavra com os seus filhos? Se você ainda não fez, faça isso. Gaste tempo. Vivemos em uma era em que, em decorrência do capitalismo, do consumismo, há uma busca desenfreada por mais conforto, por mais bens materiais. E nisso muitas famílias não têm tido tempos preciosos em volta da mesa, ou diante da palavra, quando se preocupa mais em ter do que ser, quando muitos têm se preocupado tanto com o trabalho, têm gastado tanto tempo com o trabalho, ou em busca dos diplomas. Não estou dizendo que é errado você trabalhar, não estou dizendo que é errado em você adquirir mais conhecimento, mas você precisa ter tempo para a sua família, você precisa ter tempo para o seu casamento, você precisa ter tempo para os seus filhos. Eu quero convidá-lo a colocar em pé nesse momento, eu quero orar com você. Eu quero orar pelo seu lar, eu quero orar por sua família. Quais são os dilúvios que você tem enfrentado hoje dentro da sua casa? Lutas que você tem enfrentado hoje dentro do seu lar, quais são? Assim como Noé, Deus tem levantado você para uma grande missão, para um grande projeto que é salvar a sua família. Deus não promete a salvação de toda a sua casa, porque a salvação ela é individual, mas ela vai depender do esforço seu, na continuidade perseverante da oração, do ensino da palavra, porque assim, para Noé e a sua família, a arca era um lugar de salvação. Assim hoje, a sua casa, o seu lar é a arca, é o lugar de salvação em Cristo Jesus. E dentro desta arca estão os verdadeiros princípios de Deus para a família, dentro do lar, dentro da casa. Então, nutra a fé, seja obediente ao Senhor. Um pai e uma mãe santa como líderes do seu lar, como autoridades dentro do seu lar, tem uma poderosa influência espiritual
então a posse desta arma de Deus sobre as suas mãos, dessa poderosa arma de Deus sobre as suas mãos, diante dos seus filhos, no seu casamento, em nome de Jesus. E seja paciente, espere no Senhor, porque Deus, Ele trabalha individualmente em cada coração, em cada pessoa, dentro do seu tempo. Talvez você queira que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Talvez você queira que os seus filhos regressem rapidamente para os caminhos do Senhor. Talvez você tenha orado anos a fio pelo seu esposo que está com o coração endurecido. Não desista, insista em nome de Jesus. Quando eu digo que Deus tem os seus meios para salvar aqueles da sua família, eu digo por experiência própria que Deus, Ele me encontrou quando alguém estava orando por mim. Assim também Deus encontrou o meu pai nos últimos momentos da sua vida. Deus encontrou o meu pai e o resgatou em decorrência da oração de seus filhos. Em decorrência da oração de seus filhos. Ele já estava num leito de hospital. E um dos seus últimos dias de vida, eu tive a oportunidade de estar ali com ele, de passar a noite com ele no leito de hospital. E falar do amor de Jesus para ele. E ele dormiu por alguns instantes, acordou assustado na madrugada e disse: Alain, eu tive um sonho. E neste sonho, eu estava sobre um rio. E este rio, o mesmo rio, de um lado passava uma água muito escura, uma água tenebrosa, e do outro lado uma água transparente, uma água cristalina, uma água muito bonita. E ali em frente a mim havia um homem de branco e disse para mim que eu devia escolher um desses lados, em qual desta água eu iria entrar. Ele disse que quando olhou para a água escura, disse que veio um pavor tão grande nele, que ele acordou imediatamente. Ele perguntou: Alain, o que significa isso? Queridos, e Deus trouxe no meu coração, naquele momento, nitidamente, por mais que eu estava ali orando pela saúde do meu pai, para que meu pai saísse daquele hospital curado, Deus falou comigo claramente: eu vou recolher o seu pai, mas antes de recolhê-lo, ele vai entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E eu disse a ele: Pai, o Senhor Jesus, Ele quer o Senhor morando com ele. O meu desejo é que o Senhor seja curado, mas o Senhor Jesus quer levá-lo para o Senhor. Mas o Senhor não pode partir dessa vida sem tomar uma decisão com Ele, sem aceitá-lo como seu Salvador. Ele quer que o Senhor entre naquela água cristalina que Ele lhe mostrou, que é o galardão celestial, que é o paraíso. E o Senhor poderá estar com Ele brevemente, porque Ele está lhe chamando. Então, Pai, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E ele em lágrimas, querido, disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que Ele me dê mais uma oportunidade. Eu quero que Ele me tire desse leito do hospital. Quando eu sair desse leito do hospital, eu vou caminhar com você para a igreja. Eu vou andar com você. Eu disse: amém, Pai, a minha vontade é esta. Mas que seja feita a vontade do Senhor, que seja feita a vontade de Deus. E naquela noite eu orei com ele, queridos, e houve salvação, meu pai. Na noite seguinte, no mesmo horário que ele havia tido aquele sonho, o Senhor Jesus o levou para si. Em menos de 24 horas, o Senhor Jesus o levou para si. E hoje ele se encontra nos braços de Deus. Então entenda, em nome de Jesus, seja perseverante, seja paciente. Porque se você tem orado por alguém que você ama da sua família, o Senhor Jesus vai ter um encontro pessoal com ele. Amém? Você pode se colocar de joelhos nesse momento? Vamos dobrar os nossos joelhos. Você que pode dobrar o seu joelho. Levante um clamor pela sua casa. Levante um clamor pela sua família, pelo seu lar. Oh Deus, obrigado, Pai. Tu és um Deus santo, um Deus misericordioso. Te louvamos, ó Deus. Somos gratos a Ti por Teu amor, por Tuas misericórdias sobre nós, por Tua graça, ó Deus, através de Cristo Jesus, que nos salvou, que nos resgatou da condenação eterna. Oh Deus, em nome de Jesus,
nós apresentamos no Teu altar, Pai, a vida daqueles que nós amamos, a vida da nossa família, ó Deus, nossos familiares, Pai. Senhor Jesus, vai de encontro a eles, vai de encontro, Senhor, a eles, Pai. Tu sabes como trabalhar em cada coração. Revele, ó Deus, aos filhos, revele, ó Deus, aos pais, às mães, revele, ó Deus querido, aos casais. Oh Senhor, não permita com que ninguém da nossa família se perca, Deus, sem que seja salvo. Oh Pai Santo, Deus misericordioso, em nome de Jesus, salva a nossa família, salva a nossa família, Senhor. Queremos crer, ó Deus, no poder do Evangelho, no poder da Tua Palavra. Quando nos diz, ó Senhor Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Deus, consagro mais uma vez o meu lar em Tua presença. Consagro, ó Deus, os meus familiares em Tua presença. Oh Senhor, salva a minha família, salva os meus familiares, salva aqueles que eu amo, Senhor, salva esta geração, Deus. Pai, eu peço ainda ao Senhor que abençoe, ó Deus, esta igreja. Abençoa o líder desta igreja, o pastor Valmir, os pastores, as suas famílias, Senhor. Deus, que redobre sobre eles a porção do Teu Espírito, Pai, com a autoridade, com unção e poder, Deus, para conduzir os lares, para conduzir famílias à Tua presença, Senhor. Abençoa, Deus, este ministério, abençoa as famílias desse ministério para a Tua glória. Nós oramos, ó Deus, nós agradecemos em um nome santo de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tu és a nossa esperança, Senhor Jesus.